Se você acha que carro elétrico não serve para viajar, segura essa, porque nos próximos minutos você pode perceber que não é a tecnologia que está te enganando, e sim quem fala sobre ela. E o mais curioso? Não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um dos nomes mais influentes do setor automotivo brasileiro, Sérgio Habib. Mas será que ele está certo? Ou será que estamos diante de mais um capítulo clássico da resistência das velhas engrenagens contra o inevitável? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua visão sobre carro elétrico no Brasil. Tudo começa com uma declaração que parece simples, mas carrega um peso enorme. Em um podcast, Sérgio Habib afirma que um carro como o Hyundai HB20 é melhor do que um elétrico como o BYD Dolphin Mini. Por um motivo clássico, com o HB20 dá para viajar. Pronto. Está criada a narrativa. E aqui entra o ponto mais interessante. Essa fala não é isolada. Ela representa exatamente o pensamento de uma parcela do mercado que ainda enxerga o carro elétrico como um produto limitado, urbano, quase um eletrodoméstico sobre rodas. Mas será que isso ainda é verdade em 2026? Ou estamos presos a uma percepção que já ficou para trás? Antes de qualquer julgamento, é importante entender o contexto. Sérgio Habib não é um comentarista qualquer. Ele foi responsável por trazer marcas como Citroën para o Brasil e hoje atua com a CEO, representando a marca JAC Motors no país. Ou seja, ele vende carros, inclusive eletrificados. E é exatamente aí que a situação fica curiosa. Porque quando alguém com esse nível de influência faz uma afirmação dessas, não é apenas uma opinião, é uma mensagem que impacta diretamente a percepção do consumidor. E aí surge a pergunta que vale ouro: ele está analisando tecnicamente ou defendendo um modelo de negócio que ainda depende da combustão? Comparar um HB20 com um Dolphin Mini parece razoável à primeira vista. Ambos são compactos, urbanos, acessíveis. Mas quando você começa a olhar os números com calma, a história muda completamente. O custo por quilômetro rodado de um carro a combustão como o HB20 gira em torno de 40 centavos por quilômetro, considerando combustível e média real. Já um elétrico como o Dolphin Mini pode rodar com algo próximo de 15 centavos por quilômetro, dependendo da tarifa de energia. Isso não é detalhe, isso é uma diferença estrutural. Em 10 mil quilômetros rodados por ano, estamos falando de milhares de reais economizados. E mais, manutenção reduzida, menos peças móveis, ausência de óleo, filtros e uma série de componentes que simplesmente deixam de existir. Ou seja, a comparação não pode ser feita apenas no posso viajar. Ela precisa considerar o custo total de uso. E nesse ponto, o elétrico começa a virar o jogo. Agora vamos ao coração da fala de Habib. Não dá para viajar com carro elétrico. Essa frase talvez fosse verdadeira há alguns anos atrás, mas hoje ela já não se sustenta como regra. O Brasil ainda está em desenvolvimento na infraestrutura de recarga? Sim, mas afirmar que não é possível viajar já é um exagero. Hoje existem corredores elétricos ligando diversas capitais, com pontos de recarga rápida em rodovias, shoppings e até restaurantes. E aqui entra um detalhe importante. A experiência de viagem muda. Você não abastece em 5 minutos e sai correndo. Você para, recarrega, toma um café, descansa e segue viagem. É diferente? É. É inviável? Não. Aliás, muitos proprietários relatam viagens longas, sem grandes dificuldades, especialmente com planejamento. Então talvez o problema não seja a tecnologia, mas a expectativa criada em cima dela.
Outro ponto levantado envolve veículos híbridos como o BYD Song Plus. Segundo a crítica, quando a bateria acaba, o carro ficaria fraco. Mas relatos reais de proprietários mostram exatamente o contrário. Sistemas híbridos modernos são projetados para nunca deixar a bateria zerar completamente. Sempre existe uma reserva operacional para garantir desempenho. Ou seja, o cenário de carro pesado andando só com motor fraco simplesmente não acontece na prática como foi descrito. Isso mostra um descompasso entre discurso e uso real. E quando isso acontece, quem está assistindo pode acabar sendo induzido ao erro. E talvez o dado mais interessante de todos seja o comportamento do consumidor. Modelos da BYD, especialmente a linha Dolphin, vem ganhando destaque no Brasil, com crescimento consistente nas vendas. Em alguns momentos recentes, elétricos chegaram a liderar vendas no varejo em determinadas categorias. Algo impensável poucos anos atrás. Enquanto isso, modelos tradicionais começam a perder espaço entre consumidores mais atentos ao custo-benefício. Ou seja, o mercado está votando, e o voto está indo para a eletrificação. Isso não significa o fim imediato da combustão, mas indica claramente uma mudança de direção. Agora chegamos no ponto mais sensível. Quando uma figura influente questiona a viabilidade do carro elétrico, isso pode ser interpretado de duas formas. Ou ele realmente acredita que a tecnologia ainda não está pronta, ou ele está defendendo um modelo que ainda não conseguiu se adaptar completamente à nova realidade. E aqui não existe vilão ou herói simples. A indústria automotiva está passando por uma das maiores transformações da história, e mudanças desse tamanho sempre geram resistência, dúvidas e declarações polêmicas. Mas o consumidor precisa filtrar, precisa comparar dados, ouvir experiências reais e entender que nem toda opinião reflete a realidade completa. No final das contas, a pergunta que fica não é se o HB20 é melhor que o Dolphin Mini. A pergunta é: melhor para quem? E em qual contexto? Se você roda muito, quer economia e aceita uma nova dinâmica de uso, o elétrico faz cada vez mais sentido. Se você depende de viagens longas frequentes sem planejamento, talvez a combustão ainda seja mais prática hoje. Mas afirmar que um substitui completamente o outro, ou que um é inviável, já não é mais uma análise justa. E é exatamente por isso que você precisa tomar cuidado. Porque no meio desse barulho todo, entre opiniões fortes, interesses comerciais e mudanças tecnológicas, quem pode acabar sendo enganado é você. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o carro elétrico já substitui o carro a combustão? Ou ainda falta muito para isso acontecer? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. E se esse vídeo te fez pensar diferente, já clica no botão de hype do YouTube, porque isso ajuda demais o canal a entregar esse conteúdo para mais pessoas que ainda estão presas nessas dúvidas. Se inscreve no canal Artifícios Automotivos, ativa as notificações e não esquece de conferir o link de afiliados na descrição, porque lá tem coisa interessante que pode te ajudar a economizar de verdade no seu dia a dia automotivo. E prepara, porque na próxima parte a gente vai desmontar de vez essa história de que carro elétrico não serve para a estrada.